Eu estava passando por aqui, ao te ver, eu queria oferecer algo muito, muito bom para você. Bom mesmo? Muito bom. Deixa eu falar então. Eu queria te dizer que esse algo é indispensável para o homem e para a mulher. Eu quero te dizer que esse algo mudou minha vida, mudou meu viver, mudou meu caminhar, mudou meu pensar. Este algo que eu quero te dizer é Jesus Cristo. Jesus? Jesus. Ah, eu não quero saber desse Jesus não. Você não quer saber de Jesus? Eu sou muito nova ainda, eu quero curtir minha vida. Jesus é para os velhos. Eu sou muito nova ainda, eu quero curtir a vida. Eu quero te dizer, a Bíblia diz assim: lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. Eu quero te dizer que, embora você sendo jovem, Jesus tem uma vida abençoada para você na presença dele. Ah, mas eu não quero não, eu quero seguir a minha própria vida, eu não preciso seguir esse Jesus. Eu posso fazer uma oração por ti? Ora, oração não quer demais mesmo? Senhor Deus, essa noite aqui está essa jovem, Pai, a qual o Senhor direcionou, Pai, no meu caminho. Eu quero entregar a vida dela, os passos dela em suas mãos, Senhor. Não deixe que Satanás destrua, Papai amado, a vida dela nem a alma dela, Pai. Porque em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, e que o Seu sangue precioso, Pai, que correu lá na cruz do Calvário, Pai, é poderoso para salvar a vida dela. Amém. Um dia a gente se encontra novamente. Vai. Ai, mas que crente mais chato. Eu atrasada pro meu compromisso. Olha, que crente mais chato, viu? Ai, eu tô precisando de dinheiro. O que eu vou fazer? Nossa, o que eu vou fazer? Nossa, tô me vestindo que nem um trapo. Eu acho que eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Mas o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Já sei o que eu vou fazer. Eu sou bonita, eu sou jovem. Já sei o que eu vou fazer. Vou vender meu corpo e ganhar um dinheirinho. Tô precisando de grana mesmo? Vou ganhar um dinheirinho fácil. Nossa, olha só. Já consegui até joias. Boa noite. Boa noite. Você parece estar um pouco diferente. Mudei meu estilo de vida. É? E o que levou você a fazer isso? Que levou? Eu tava precisando de uns trocados. Aí eu consegui um servicinho aí comecei a subir, ganhei um dinheirinho. Porque para ganhar dinheiro rápido assim, algo bom não deve ser. É muito bom. Eu quero te dizer para você, jovem, pense bem no que você está fazendo. O amanhã pode não ter volta. Que amanhã o quê? Sou muito jovem ainda para morrer. Tem muito tempo pela frente ainda. Olha, eu quero te dizer para você que eu vou continuar orando por você. Olha, suas orações estão sendo boas, porque eu tô progredindo, tô crescendo. Tá bom. Mas tá faltando mais nada ainda. Eu não tenho tudo aquilo que eu quero ainda. Eu não tenho carro, não tenho apartamento. O que eu vou fazer? Preciso expandir os meus negócios. O que eu vou fazer agora, hein? Já sei. Vou abrir uma casa noturna. Vou
já está preparado. Não é bom isso aí? Eu sei de alguém que nunca te abandonou, e esse alguém pode te ajudar a te levantar, porque tudo aquilo que você tinha não era de Deus. Tudo aquilo que você tinha, o inimigo tentou te destruir com algo, mas eu te digo para você que Jesus tem uma vida para você, e uma vida em abundância, e nessa noite Ele quer te pôr de pé, jovem. Essa noite Ele quer te limpar, Ele quer te purificar. Essa noite, jovem, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Mas Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Ele te aceita porque o seu sangue na cruz do Calvário é poderoso e precioso para redimir até o mais vil pecador. E nessa noite, Ele te aceita de braços abertos. Você quer aceitar Jesus essa noite, jovem? Eu quero aceitar Jesus, que muitas vezes eu ouvi falar, mas que eu rejeitei. Hoje eu quero aceitar esse Jesus. Eu vou fazer uma oração por você e você fecha os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, essa noite, essa jovem aqui, Pai, seus passos têm andado, Pai, trilhado os caminhos difíceis, Papai amado. Satanás tem posto, Pai, em suas vidas caminhos, Papai amado, que levam para longe de Ti. Satanás tem posto em sua vida caminhos que levam, Papai amado, para longe da Sua graça, para longe da Sua salvação. Mas, Senhor, essa noite, Papai querido, o Senhor se deparou com ela, o Senhor foi ao encontro dela, Pai, e que nessa noite o Senhor venha limpar, venha tirar, Papai amado, tudo aquilo, Papai amado, que os demônios puseram, Papai amado, sobre a vida dela, todo jugo pesado, Papai amado, todos, Papai amado, essas coisas, Pai, do mal, que não presta. Eu vou jogar tudo fora isso, jovem, porque isso não te pertence mais. Isso é aqueles que vieram para te destruir. Só que, como eu te disse, eu ia estar de joelho por você. Eu estava orando por você. E a igreja do Senhor tem poder. A igreja do Senhor é poderosa para
desfazer as coisas do mal. E esta noite eu quero lhe pedir que você se ajoelhe para que você entregue sua vida a Cristo. Aleluia. Senhor, esta noite essa jovem está aqui, se entregou totalmente a Ti, Pai. Papai, nesta hora, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha com o seu amor fraternal, Pai. Que o Senhor venha, Papai amado, escrever o seu nome no livro da vida, Senhor. Papai amado, aquela célula de morte, Papai amado, que havia contra a vida dela, Papai amado, eu sei que o Senhor já rasgou, Pai. E que, Papai amado, o futuro dela agora está em suas mãos. Eu peço a Ti que o Senhor guie seus caminhos, guie seus passos, Papai amado, e que em nome de Jesus o seu rosto, Pai, possa brilhar, Papai amado, a sua glória. E que o Senhor venha usar ela tremendamente, Pai, na área do louvor. É que eu te peço, em nome de Jesus.
meio assustado, né? Essa maquiagem meio forte assim e tal. Mas essa é a realidade de uma vida sem Deus. A pessoa não vê, mas a pessoa está amarrada, muitas vezes por demônios, por legiões, aprisionada, acorrentada. Mas Jesus colocou na tua mão uma arma poderosa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: está em nós o ministério da reconciliação. Este poder Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes eu moro do lado de uma pessoa 20 anos e a pessoa está aprisionada, amarrada, e eu nunca usei aquilo que Deus colocou na minha mão para desamarrar aquela pessoa. Você trabalha muitas vezes 20 anos do lado de uma mesma pessoa, a pessoa está nessa situação. Por que, pastor, permitiu uma peça como essa? Para que a igreja se desperte. Jesus está a um passo para arrebatar a igreja da terra. Nós estamos pertinho do arrebatamento. É hora de eu e você, como igreja de Cristo, levantarmos a bandeira do Evangelho. Aleluia, Deus. E libertarmos almas que estão aprisionadas. Às vezes a gente diz assim: está tão difícil ganhar uma alma. Não está não. Está difícil despertar os cristãos para ganhar as almas. Porque nós nos acomodamos na nossa vidinha sossegada, com o nosso bom carro, com a nossa boa casa, viemos o culto, adoramos a Deus, isso é maravilhoso, mas nós precisamos nos despertar. Amém, irmãos? Nós vamos agora. A irmã Dina tem um testemunho para contar, irmã Dina? Pode ser no próximo culto. Então eu peço à igreja a se colocar de pé agora, e nós vamos passar para o pastor Sidney, que Dora Fonte estará trazendo a mensagem de Deus para nós nessa noite. Glórias a Deus. Eu quero também, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes, por estarmos aqui nesta noite junto com os irmãos, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Quero agradecer à igreja pela recepção de bem-vindo e dizer a vocês: o pastor Gilberto me deu até 10h30. Então, se o seu vizinho de banco dormir, você dá uma cutucadinha nele aí, tá? É brincadeira, viu? 10h30 é brincadeira, mas se ele dormir, pode cutucar mesmo, tá bom? Salmo de número 128, nós vamos ler este salmo para nós tomarmos por base a nossa meditação desta noite, visto que o tema que foi nos passado é a família e as crises, o que fazer. Então nós vamos procurar trabalharmos um pouco dentro deste tema que foi nos passado a respeito das crises familiares. Quantos encontrou o Salmo 128? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém e todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Bendito Deus, eterno e maravilhoso Pai, eu quero pedir ao Senhor agora a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, para nós na ministração desta palavra nesta noite, porque o Senhor é aquele que sabe e conhece a necessidade de cada um que está aqui nesta noite. Eu não conheço, não sei, mas o Senhor, na tua onisciência, sabe. Por isso eu peço ao Senhor que não venha eu falar, mas que o Senhor fale através de mim,
Então, vamos falar um pouco a respeito das crises, na família. Mas observando o Salmo de número 128, parece não haver aqui nenhuma crise, O salmista disse assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Ele vai comer do trabalho das tuas mãos, vai ser feliz e vai tudo bem com ele. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, e os filhos como planta de oliveira à roda da mesa. Então, olhando para essa família, nós não enxergamos nenhum tipo de crise, não é isso? Não dá para ver aqui nenhum tipo de crise na família que o salmista descreveu aqui. No entanto, nos dias em que vivemos, enfrentamos crise sim na família. E quando se fala em crise, a primeira crise que vem na mente do ser humano é a crise financeira, Hoje, muito provavelmente, é algo que quase é impossível, A crise financeira no lar, na família. Ainda que a pessoa não tenha tudo que queira, mas ele tem uma vida tranquila, Então nós vamos abordar um pouco também a respeito da crise financeira, mas o que queremos falar nessa noite a respeito de algumas crises que vamos abordar. Primeiro, a crise na falta de amor. Segunda crise, a crise do autoritarismo. Mas será que tem isso, pastor? Será que tem, pastor José? Crise do autoritarismo, será que tem? A crise no como criar os filhos, a crise financeira, a crise da incompatibilidade. Essa, nos dias que estamos vivendo, ela está arrasando famílias, destruindo famílias. A pessoa começa a chegar a um ponto que ele não se dá bem mais no esposo com a esposa com o esposo, e aí arrumar esse nome: incompatibilidade de gêneros, E aí o que acontece? Cada um segue o seu caminho e parece que está tudo bem. Mas nós vamos ver nessa noite que Deus não criou a família para que exista esse tipo de coisa dentro da família, Essa crise da incompatibilidade que está arrasando famílias. E a crise da abstinência de responsabilidade. Esta também é uma crise que está dentro da família. Mas como funciona essa crise? Ela funciona da seguinte maneira: o esposo quer fugir da responsabilidade que lhe cabe, ao passo que a esposa também quer fugir dessa responsabilidade que é cabível a ela. E aí então há a abstinência de responsabilidade dentro da família e começa então essa crise familiar. Então nós vamos iniciar essa palestra nessa noite vendo que Deus criou a família e Ele mesmo era o instrutor da família. Lá no Jardim do Éden, nós lemos no primeiro livro da Bíblia que Deus, todos os dias, na viração do dia, ou seja, no final da tarde, Deus fazia uma visita a Adão e Eva. Então Ele era o instrutor da família. Ele estava ali instruindo aquela família da maneira, da forma como eles deveriam agir. E naquela família não havia crise, até que chegou o pecado. E quando o pecado adentrou naquela família, então surgiram as crises. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo escrevendo, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos
isso todos pecaram. Então aquela crise que começou a acontecer lá naquela família, Adão e Eva, ela se estendeu até os nossos dias de hoje. Mas observamos bem que Deus não fez a família para viver em crise, porque essa família não tinha crise alguma. E quando essa família conheceu o pecado, veja bem o que aconteceu. Após a queda, eles conheceram que estavam nus. Segundo, conheceram o medo. Terceiro, eles perderam a autoridade. Quarto, conheceram a desarmonia e o clima de acusação. Começou a formação de crise dentro dessa família a partir deste momento. Em quinto lugar, a mulher conheceu mudanças negativas em si mesmo. E em sexto, o homem conheceu a maldição da terra. E em sétimo lugar, o trabalho tornou-se fatigante. Então, daí para cá, as famílias vivem em crises. A crise da acusação, o qual aquela harmonia tão gostosa que vivia Adão e Eva, né? E Deus visitava eles na habitação um dia, e era uma bênção, um clima glorioso, um clima tão maravilhoso. E quando o pecado chega, eles passaram agora a viver em clima de acusação, um para com o outro, porque até então isso não acontecia. Em oitavo lugar, o homem conheceu a morte física. Deus não fez o homem para morrer. Então, quando o pecado entrou, trouxe todas essas crises dentro da família e ainda trouxe a morte também para o corpo físico. Então, como ficou agora a situação do homem após ele conhecer todas essas coisas? Qual a situação atual da família? Veja bem, após a queda do primeiro casal, passou a existir nos lares o que não existia antes: tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimento, amargura, medo e falta de paz. Pastor, mas será que existe família, existe casal que tem contenda? Eu acho que não. Será que tem, meu? Será que existe famílias que vivem em contenda, mas parece que na igreja é uma bênção, mas será que lá em casa tem contenda? A nossa casa, ela é uma extensão da igreja. Essa mesma alegria que a família compartilha aqui da igreja, ela tem que haver lá dentro da minha casa, dentro da sua casa também. Será que existe? Ou será que lá tem contenda, discussões? Às vezes é necessário haver dentro da família um debate para chegar num denominador comum, mas discussões, contendas, isso são tudo crises que são dentro da família. Mas existe uma solução para isso? Existe, nós vamos ver logo mais, que existe sim uma solução para isso. Gritarias dentro do lar. O esposo fala num tom de voz alterado e a esposa não quer ficar para trás. Ela fala mais alto. E aí os filhos estão ali ouvindo. Como vai crescer, como vai ser formada essa família? Então, meus queridos, essa crise que está dentro dos lares, dentro das famílias, estou dizendo com isso, não quero ser aqui contrário às mulheres que trabalham, mas hoje, por causa dessa conversa de direitos iguais, também não sou contra isso, direitos iguais. Mas a mulher sai cedo, o marido sai cedo. Quando chegam os dois de idade, está os dois numa pilha.
Aí a esposa dá uma cutucada no marido. Aí o marido já não gosta, ele fala. Aí a esposa já joga na cara dele: mas eu fui trabalhar para te ajudar. E aí começa. Essa crise dentro do lar, ela tem que ser rompida, porque o salmista disse aqui, olha bem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então existem momentos que eu tenho que abrir mão de algum direito meu. Existe momento que a esposa tem que abrir mão de algum direito dela, porque senão, sabe o que acontece? Acaba um segurando no colarrinho do outro, e aí a coisa fica feia. Então existem momentos que um tem que abrir mão para que essa crise seja vencida dentro da família, para que essa crise possa ser vencida e o nome do Senhor ser glorificado dentro dessa família, aleluia, e os filhos olharem e tirar aquilo como exemplo, e quando crescer, formados, tiverem a sua família, ele vai ter um bom exemplo que aprendeu dentro do seu lar. Amém? Então, após a queda do homem lá no jardim do Éden, começou a aparecer isso, né? As ofensas, os ressentimentos. O ressentimento é depois da discussão. Um fala, outro fala, aí fica cada um na sua, com o coração cheio de ressentimento. E como eu disse, nós viemos para a igreja, oferecemos o nosso culto a Deus, recebemos uma glória gostosa. Lá na minha casa, na sua casa, é a extensão da igreja. Nós viemos à igreja para fazer essa reunião, mas essa bênção, essa glória, ela tem que permanecer na minha vida, lá na minha casa também. Então vamos continuar aqui. Então vem os ressentimentos, a amargura, o medo, a falta de paz, a insegurança, até chegar naquilo que eu disse, a incompatibilidade de gêneros. Você encontra uma família que se divorciou, o casal está divorciado. Por que você divorciou? Foi por causa da incompatibilidade. Um não estava suportando mais o outro. Por que essa crise chegou a este ponto? Por falta de observar a palavra do Senhor, por falta de ver, de ler um salmo como este. Essa esposa do salmo de número 128, ela não era um fardo para o homem que teme a Deus. O salmista disse que ela era como confundi aqui a videira com a oliveira, ela é como uma videira ao redor da sua casa. Para você ter uma ideia, no tempo dos judeus, todos eles, assim como um tempo atrás, as pessoas que moravam no sítio, todos eles tinham uma horta beirada da sua casa. Nos tempos, nos costumes judaicos, todas as casas tinham uma videira ao redor da sua casa. Aquilo era um orgulho para o dono da casa. Aquilo ali era tudo, significava tudo para ele. De tal forma que o salmista, ao escrever, ele comparou a mulher como a videira frutífera, dando fruto ao redor da sua casa. Então a esposa, o esposo, não deva ter esse sentimento, guardando o ressentimento, porque o esposo tem que ter orgulho da sua esposa e a esposa orgulho do seu esposo, né? Mas dessa forma, mas não guardar ressentimento a ponto de chegar ao divórcio, né? A separação, e dizer que foi por causa da incompatibilidade de gênero, foi porque um não soube ceder no momento, foi porque chegou um momento na vida que um não abriu mão
a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos pessoas idôneas dentro da igreja, que se um dia o seu casamento chegar numa crise como esta, você tem o pastor da igreja, você tem pessoas idôneas dentro da igreja que às vezes já passou por um problema como este. Então você chega até ele e peça um conselho para ele. Ele vai te dar um conselho. Ele vai dizer para você: olha, quando acontecer isso, faça dessa e dessa forma, e você vai vencer essa crise em nome de Jesus. Amém? Na sequência, existem pessoas que não sabem ainda para que existe a família. Ele casou, adquiriu uma esposa, tem filhos, mas não sabe até hoje qual a finalidade da família. E qual é então, pastor, a finalidade da família? Nós vamos ver aqui em rápidas palavras, para nós podermos entender. E nós entendendo qual é a finalidade da família, nós vamos romper com essas crises dentro da família em nome do Senhor Jesus. Qual é o propósito da família? Propósitos errados que alguém tem a respeito da família. Vamos ver. Alguns têm como principal propósito o progresso material. Só trabalham e sempre desejam as coisas materiais. Lucas, no capítulo 12, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Às vezes, a pessoa está menosprezando a sua família, deixa de dar carinho ao filho, deixa de dar um abraço no filho, na esposa, só pensando em ganhar, em granjear. O seu olhar está voltado só para os bens materiais. A família fica em segundo plano. Vai ter crise nessa família ou não? Não vai demorar muito tempo. Para começar as contendas, as discussões, a esposa vai dizer assim: olha, você dá mais valor ao seu trabalho, ao dinheiro, do que para mim, do que para os seus filhos. E aí o esposo vai dizer assim: eu tenho que fazer isso para te dar o sustento. Mas não é dessa forma. Aí começa a contenda, começa uma crise dentro da família. Então o propósito errado que alguém tem é achar que a família existe somente para o progresso material. Não é dessa forma. Outros casam para ter felicidade pessoal. Aqueles que querem ser servidos. Eu casei. Certa vez alguém estava dando um estudo e perguntou assim: quem é que casou para ser feliz? Um tanto de gente levantou a mão. Aí ele disse assim: vocês estão errados, porque você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Porque se fosse para mim fazer feliz, é dessa forma que está aqui. A pessoa ela quer ser servido e jamais ela quer servir. Então aquele que casou para ser feliz está enganado. Ele tem que fazer a outra pessoa feliz, o seu cônjuge, a sua metade, e ela vai fazê-lo você feliz. Então alguns casaram para ter felicidade pessoal, né? E quando a pessoa tem essa mentalidade, o fracasso é certo. Pode ter certeza que não vai muito longe e o fracasso chega rapidinho. Quando a pessoa casa-se com o intuito de ser feliz. Eu casei porque eu quero ser feliz. Não. Faça a sua metade feliz. E existem aqueles que fazem da família um fim em si mesmo, né? Deixa tudo por causa da família. Também é um propósito errado. Nós temos tempo para nós fazermos tudo. É só nós começarmos
a nos planejarmos, a nos organizarmos, e dá tempo para todas as coisas. Mas aí existe aqueles que fazem da família um fim em si mesmo, passa a ser chamado idolatria familiar, né? E não pode acontecer dessa forma. A crise vai chegar aí também. E existe um grande número daqueles que só querem um casamento para satisfação sexual. Vai ter crise este casamento ou não? Responda para mim. Vai ter crise. Aquele que casa somente com este pensamento, o seu casamento logo vai chegar numa crise. E que crise é essa, pastor? É a crise da falta de amor. A pessoa tem o seu companheiro, o seu cônjuge, né? Não tem amor na pessoa. É somente para uma satisfação de si mesmo. E a crise vai chegar nesse casamento também. Então, qual é o propósito de Deus para a família? O propósito certo de Deus para a família, qual é? Eu vou te dizer. Deus, Ele é o Criador da família. E a família existe para Ele. O pastor cantou nessa noite aqui. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Romanos 11, 36. A família é do Senhor. A família é de Deus. E Deus, Ele tem um propósito todo especial com a família. Qual é o propósito, então, de Deus para a família? Deus, Ele quer que a minha família e a sua família, elas sejam muitos como o seu Filho Jesus Cristo, vivendo em união, em amor, em paz, alegria, mostrando ao mundo que nós somos diferentes. Esse é o propósito de Deus para a família. Amém? Muito bem, então nós vimos aí um propósito real para a família. Qual é o propósito real de Deus para a família? Então, é que a minha família e a sua família sejam uma, como a família de Jesus. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, como eu disse, as crises, ela tem feito muitos casamentos sucumbir e por água abaixo. E aí, sabe o que acontece quando o casamento chega dessa forma? O nome de Deus não é glorificado. O nome do Senhor Jesus não é glorificado quando acontecem essas coisas. Então Deus criou a família com esse objetivo. Na formação e desenvolvimento do ser humano, é a família que forma o nosso caráter. Você se lembra que eu disse no princípio que quando o pai e a mãe, eles levam uma vida de contenda, de discussão, de falta de harmonia, um não abre mão para que o outro não abre mão do seu direito para o outro de forma nenhuma. Não, eu estou com uma razão. A razão é minha. Existe um ditado que diz que a razão é o cavalo do diabo. Eu estou com a razão. Abre mão, conversa com ela, converse com ele. Faça do seu lar um lugar gostoso de estar. Aí os filhos vão ver aquilo e os filhos vão crescer com um caráter formado dentro do lar. Existem famílias que hoje sofrem com os filhos e estão vivendo uma crise por causa dessa crise que eu disse ainda há pouco. A crise da abstinência de responsabilidade. Foi você que não educou o seu filho. Você tinha que ter educado o seu filho. Aí nem é filho de um nem do outro, né? É seu filho. Não é seu filho.
Mas o filho cresceu dentro do lar em meio a uma crise, uma desarmonia tão grande, e chegou a esse ponto. E aí ninguém quer reconhecer que está errado, né? Porque no momento nenhum nem outro abriu mão. E aí o filho cresce com um caráter deficiente, e não deva ser dessa forma também, né? Nós vamos adiantar um pouco aqui, porque o nosso horário já está se aproximando. O Antigo Testamento, em casos de incontinência, veja bem o que eu falei a respeito da incompatibilidade de gêneros. No Antigo Testamento, em caso de incontinência pré-nupcial, constatada pelo marido após a cerimônia de casamento, a vontade de Deus em tais casos era que os dois permanecessem juntos. Todavia, ele permitiu o divórcio por incontinência pré-nupcial por causa da dureza do coração das pessoas. Então, o divórcio, que naquele tempo era permitido por Deus, por causa da dureza do coração das pessoas em não aceitarem a vontade de Deus. E hoje tem muito disso aí, né? Por quê? Por causa dessas crises que adentram a família, adentram no lar, adentram no meio do casal, e acaba chegando a este ponto. Mas que Deus possa ter misericórdia, né? Que cada família da casa de Deus possa ser como a família que o salmista descreveu aqui. Muitos problemas no casamento são causados pela falta de conhecimento do papel de cada cônjuge. Deus deu uma função para cada um, para que haja harmonia familiar. Agora é que nós chegamos ao ponto em que nós queríamos chegar, né? Deus colocou para o homem a sua responsabilidade e colocou para a mulher a sua responsabilidade. Porém, quando há abstinência nessas responsabilidades, abre-se, escancara-se uma porta tão grande para entrar nas crises dentro do casamento, dentro da família. Observe bem, é necessário que marido e mulher conheçam e aceitem o papel de seu cônjuge. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas, e por isso se completam. Não devemos ignorar as diferenças, nem competir, mas admirar a graça, o encanto e a capacidade que Deus deu à mulher, e a visão, fortaleza e atitude que Deus deu ao homem. Então um completa o outro. Por isso Deus fez diferente. Esses dias eu precisei aconselhar o casal por mais de uma vez. Então eu disse para ele desta forma assim: você é homem, você é uma pessoa forte, e você olha para sua esposa do mesmo jeito que você olha para você. Não vai dar certo. Olha para ela com um olhar diferente. Deus fez ela diferente de você. Passe a amar ela, passe a tratar ela melhor, porque você aguenta coisas que ela não aguenta. E quando você estiver olhando para ela, ela está em crise. Mas no momento que você começar a observar ela diferente, de uma forma como um vaso mais fraco, como diz a Bíblia, aí você vai ver que a coisa vai mudar. E para a glória de Deus, mudou mesmo. Deus abençoou e está ali uma bênção no casal, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, mulher e homem são diferentes, e eles se completam. Para que se complete, um tem que aceitar o outro da forma que ele é. O papel do cônjuge e o propósito de Deus. Para que foi então que Deus fez diferente?
e o de ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. O papel que Deus deu ao homem e à mulher aponta para este objetivo. Foi por este motivo que Deus deu ao homem uma ajudadora idônea, com capacidades distintas para auxiliá-lo. Não é uma companheira apenas, muito menos uma servente, é uma ajudadora idônea, para que juntos cooperem para com o propósito de Deus, cada um no seu papel. Então a mulher foi dada para o homem quando Deus formou o mundo, formou o homem, tudo Deus dizia assim que era muito bom. Mas quando Deus fez o homem, ele disse: não é bom. Não que o homem não é bom, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora, ou seja, uma ajudadora, uma auxiliadora, não uma empregada, não uma servente, não aquela que é para viver subjugada debaixo do poderio masculino. Porque aí a crise vai imperar, vai reinar nesse casamento de uma forma tremenda. E nós vamos ver um pouquinho aqui, distintamente, as responsabilidades do homem e da mulher. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família. Ele deve buscar com a ajuda de sua esposa que a família se encaminhe para o propósito de Deus. Eis aí o primeiro passo da esposa como ajudadora, como aquela que está do seu lado, idônea para o ajudá-lo, e não como aquela que está do seu lado como empregada, simplesmente para cozinhar, lavar as roupas, passar as roupas, limpar a casa, chegar, está tudo certinho, tudo organizado. Essa é a função de uma empregada. Mas a ajudadora, a auxiliadora vai muito mais além do que fazer isso. É quando o esposo precisa fazer alguma coisa e ele chega para a esposa, já nós vamos chegar nesse ponto, e interroga ela, fala: eu estou pensando em fazer dessa e dessa forma. Porque vem coisa que irrita um homem quando ele chega e fala para a esposa e ela diz assim: você que sabe, não é, pastor? Pois se você está pedindo a ajuda dela, ela vai dizer: você que sabe. A mulher tem que entender que ela também tem o seu papel. Se o esposo chegou e perguntou para ela: olha, eu estou pensando em fazer dessa e dessa forma. Ah, é? Mas como você vai falar? Às vezes ela vai enxergar alguma coisa que o esposo não está vendo. Ele traçou todo aquele projeto, todo aquele plano, mas tem alguma coisa que ele não viu. E a mulher, por ela ser detalhista, ela vai observar isso aí. E ela observando, ela vai dizer assim: olha, mas existe isso pode dar errado. Ele vai dizer: eu não tinha pensado nisso. Mas quando ele chega e fala assim: estou pensando em fazer isso, você que sabe. Aí ela saiu da sua responsabilidade, ela fugiu da sua responsabilidade de ajudadora, né? E aí quando o marido faz e dá errado, aí aguenta. Eu sabia que não ia dar certo, mas na hora que ele pediu a opinião, ela não falou. Não é dessa forma que acontece. Eu sabia que não ia dar certo. Aí começa uma crise, porque a mulher se absteve de ajudar o esposo. Porque ele procurou ela, porque ele precisa da opinião dela. Então, ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família, e ele deve buscar com a ajuda da esposa, né? Governar o lar, governar com graça e amor, ser representante de Jesus para a família,
expressar o caráter de Cristo com a sua conduta, não usar de autoridade para impor sobre a família os seus próprios caprichos. Isso não deve acontecer. Esposo que está ouvindo aí, se você fez isso, não faça mais. Não tem que ser desse jeito. Lembre-se que você tem uma ajudadora, uma auxiliadora do seu lado, para te auxiliar e para te ajudar. Tem que ser dessa forma, só para satisfazer um capricho meu. Tem que ser desse jeito, porque eu sou o cabeça, eu sou o manda-chuva aqui em casa. Deus me colocou como cabeça da família, mas colocou alguém como ajudadora do seu lado. Ouça, para que o seu casamento não entre em crise. Trabalhar para prover o sustento familiar, amparar, cuidar, proteger a família, solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor. A abstinência da responsabilidade. Surgiu um problema, vai lá, mulher, resolver isso que eu não quero nem lá ver. Mas a responsabilidade era do bonitão de lá, né? Vai lá que eu não quero nem ver isso. Não quero nem a abstinência da responsabilidade. Aí a mulher vai, soluciona o problema. Veja bem o que acontece. Da segunda vez ela vai, soluciona o problema. Aí ela começa a ser o cabeça da casa. Aí a hora que ele foi embora, você não resolve nada, sou eu que resolvo as coisas. Aí começa a crise da incompatibilidade, né? Até chegar ao fim do casamento. Então são coisas tão pequenas, mas que é bom a gente aprender, né? Que é bom a gente estar observando para nós usarmos no nosso dia a dia. Então o esposo, ele tem essa responsabilidade, né? Solucionar todas as dificuldades que surgem com a ajuda do Senhor, guiar a família a uma convivência amorosa e feliz, onde todos possam desenvolver física, mental e espiritualmente. Assim deva ser o lar que o salmista descreveu aqui, né? Ser o sacerdote da família, ensinar a palavra de Deus, principalmente com o exemplo. Eu me esqueci agora quanto é. O senhor se lembra, pastor, quanto é que a gente aprende vendo? Parece que é 70%, né? Se eu ouvir, o meu aprendizado é de 25% a 30%. Se eu ver, eu aprendo 70%. Aí o pai fala só de palavras para o filho. Filho, você tem que fazer dessa e dessa forma. Mas aí o filho está vendo ele fazer diferente. A atitude do pai é diferente, como sacerdote da família. A atitude dele é diferente. Qual que ele vai aprender mais? Vendo o pai fazer ou ouvindo o pai falar? Ele vai aprender muito mais vendo o pai fazer. Então não basta tão somente dizer, né? Conforme diz a palavra do Senhor, ensina o menino no caminho. Como sacerdote da família, né? E também assumir a principal responsabilidade dos filhos e ter o papel principal na formação dos filhos homens. Não vai dar tempo de nós falarmos do papel da esposa, né? Para que não haja crise no casamento. Nós vamos adiantar um pouquinho aqui, para nós podermos. Já falamos um pouco do homem, mas vamos falar um pouquinho a respeito das responsabilidades da esposa idônea. E nós vamos começar pelas atitudes erradas da mulher.
Veja bem, tomar o lugar do marido. Algumas mulheres querem assumir a liderança da família e anulam o marido. Querem dirigir tudo, ter sempre a última palavra, não dando opinião, não dando valor à opinião do marido. Pode um casamento desse ser bem sucedido? Não entrar em crise? Pode um casamento desse viver como o salmista descreveu aqui? A mulher como uma videira frutífera ao lado da casa? Ela quer assumir a liderança, ela quer fazer da forma dela, e não importa o que o marido diga, eu vou fazer desse jeito. São atitudes erradas que vai desencadear crises familiares futuramente. Ser independente do marido. Algumas buscam independência pessoal, têm seus próprios objetivos, suas próprias amizades, seu próprio dinheiro, buscam sua própria realização e dá prioridade à sua profissão. Não compartilha certas áreas de sua vida, fazendo seus próprios programas, e não se interessa muito pelos projetos do marido. Quando isso acontece, é sinal de perigo. Se esquece que o casamento é uma unidade. A mulher quer ser independente. Como eu disse, não sou contra a igualdade de forma nenhuma. A mulher tem que ter os seus direitos. Mas em se tratando de uma mulher cristã, de uma família cristã, ela tem que ter o conhecimento de que Deus colocou ela como ajudadora e não como cabeça da família, para tomar as próprias atitudes, porque se isso acontece, a mulher ter o seu próprio dinheiro, isso é bom isso aí, mas não é tão bom assim, sabe por quê? Porque começa, eu comprei com meu dinheiro, eu vou pagar com meu dinheiro. E o esposo escutar uma coisa dessa não é nada agradável, não é? Poxa, mas você comprou isso, é tão caro. Eu comprei com meu dinheiro, eu vou pagar com meu dinheiro. Começa as discussões familiares, começa aí uma contenda dentro do lar, porque a mulher não consultou o marido se devia ou não fazer. Isso acaba chegando a uma crise financeira. Porque, me perdoe as mulheres o que eu vou falar aqui, a mulher é o seguinte, ela começou a trabalhar hoje, amanhã ela vai na loja e já faz uma compra na metade do que ela vai receber no final do mês. Aí, vamos supor que nesse inteirinho acontece algo, e aí o dinheiro não deu para cobrir. Aí ela vai no esposo, ela precisa do dinheiro para pagar tal coisa. Mas o dinheiro do esposo naquele mês está contado. Ele não pode tirar para dar para ela e pagar. E agora? Começa a surgir a crise financeira dentro da família. Isso não deve acontecer. Tudo que for feito deva ter um consenso entre marido e mulher. Deva ser conversado. Quando eu disse a princípio que quando o esposo pergunta alguma coisa, só para descontrair você para a esposa, ela fala assim, você que sabe, faz do jeito que você quiser. Mas quando elas estão em conversa, e aí uma fala de uma coisa para a outra, ganho o coração dela. Mas aonde que é? De jeito que é? De que forma que é? Né? Mas quando o marido pergunta, faz do jeito que você quiser. Então deva ter um consenso familiar. E o meu horário chegou ao final, nós falamos somente das atitudes erradas, né? Mas a mulher, ela tem muitas atitudes, né? Tão especial, tão maravilhosa, não vai dar tempo
nós falamos, mas se Deus quiser, numa outra ocasião, nós falaremos, né? Eu quero agora convidá-los a nós estarmos de pé e com a permissão do pastor Gilberto, eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que venha nos dar graça para que a minha e a sua família seja essa família descrita no Salmo de número 128, que nós possamos ter alegria ao chegarmos em casa, né? Quando eu vejo a obra de chegar em casa, que bom quando o esposo e a esposa têm esse sentimento no coração, né? Oramos. Bendito Deus, querido e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela graça do Senhor. Deus querido, pedimos que tuas boas mãos ela esteja estendida sobre as nossas vidas e que nós possamos a cada dia, Senhor, entender qual é o nosso propósito dentro da família, para que a minha família, para que a família do meu irmão não venha entrar em crises, Pai querido, mas que nós possamos vencê-las pelo poder do teu nome, vencê-las observando a tua palavra. Deus querido e santo, nos ajude a cada dia a sermos, Senhor, maridos melhor, a ser esposa melhor, a sermos pais de família, a sermos sacerdotes na nossa família, para que o Senhor venha se agradar de nós e da nossa família e nós possamos viver na plenitude da bênção do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar agora. Hoje é o último dia desta campanha, a campanha da família. Eu sei que cada irmão, assim como eu escrevi aqui o meu pedido, você escreveu também no seu envelope o seu pedido, não é verdade? Eu escrevi 3 pedidos aqui, 2 eu fui atendido durante essa campanha. Um até agora o senhor ainda não respondeu, mas eu sei que está depositado lá no céu o meu pedido. E na hora certa ele vai responder.